no que o Senhor colocou no meu coração para a gente compartilhar com você nessa manhã de glória, nessa manhã de domingo. O apóstolo Paulo, ele usa o verbo no tempo presente. Eu dou graças a Deus porque o Senhor nos faz, Ele não nos fez, Ele nos faz triunfar sempre e por meio de Cristo. E Ele se manifesta através de nós para espalhar o cheiro do seu conhecimento. Aquilo que foi cantado, aquilo que foi manifestado através da pastora Márcia. O Senhor nos usa para impactar essa geração, assim como foi nos dias de Paulo. O Senhor quer usar a igreja para espalhar o cheiro do conhecimento desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso. Paulo nos fala nesse versículo sobre algo poderoso. Ele diz, ele está dando graças a Deus, agradecendo a Deus pelas vitórias pelas quais a igreja já passou. Paulo está dizendo graças a Deus, porque nós, a igreja, ele está se colocando como igreja, nós, a tua igreja, a igreja do Senhor, sempre triunfa, Ele sempre nos faz triunfar, e Paulo está dando graças a Deus por isso. E eu quero te convidar nessa manhã de glória, através dessa mensagem, para você se imbuir, para você se encher desse espírito de gratidão. Agradeça a Deus, porque a igreja do Senhor, ela sempre é triunfante. Não importa o obstáculo, não importa a barreira, não importa a circunstância, não importa a fase, não importa o vale, não importa a extensão do deserto, não importa. A igreja do Senhor sempre será triunfante. Oh, aleluia! A igreja de Cristo, ela é triunfante. Agora Paulo, ele dá uma chave. Ele diz, graças te dou, Senhor, porque sempre nos fazes triunfar por meio de Cristo. Eu quero te dizer, querido, se você ainda não é igreja do Senhor, entregue a sua vida para Cristo. Não para uma placa, não para uma denominação, não para uma religião, mas para Cristo. Porque quem é igreja de Cristo, não importa por qual circunstância passe, sempre sairá vencedor, será triunfante. No final o Senhor dará a vitória. Sabe por quê? Porque é por meio de Cristo. Paulo disse, eu te dou graça, Senhor, porque nos faz triunfar, mas é por meio de Cristo. Jesus Cristo, Ele é a nossa vitória. A vitória da igreja está em Cristo Jesus. A história conta, não só a Bíblia, mas a história conta o quanto a igreja é triunfante. A igreja já passou por vários momentos, desde que o Senhor a fundou, desde que o Senhor a instituiu. A igreja já passou por bons e por muitos maus momentos, por momentos tenebrosos, e a história está aí, não se pode negar. Ainda que tenha alguém do outro lado que não creia na Bíblia, você não pode negar a história. A igreja sempre foi triunfante, a igreja sempre saiu vitoriosa. A igreja já resistiu a Herodes e a sua tirania. A igreja já saiu triunfante e resistiu à tirania do general Tito, quando mandou incendiar e acabar com Jerusalém no ano 70. A igreja já resistiu a Domiciano. A igreja já passou e já resistiu a Hitler, a Mussolini, a Stalin. A igreja já resistiu a tantos perversos de todos os tempos. A história está aí. A igreja sempre saiu triunfante. Sempre quiseram abafar a igreja, sempre quiseram destruir a igreja, sempre quiseram aplacar a igreja, mas ela sempre saiu triunfante. Sempre saiu triunfante. Aquela terra das arenas, a terra das arenas de Roma, embebidas pelo sangue dos mártires, poderiam festejar ali o fim, poderiam festejar ali o fim da igreja, porque os nossos irmãos, os nossos pais na fé foram ali despedaçados por leões, mas a igreja segue viva, de pé, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque enquanto a história conta que enquanto mais matavam, mais a igreja crescia. Os imperadores, as autoridades contrárias à igreja se espantavam. Não está adiantando matar os crentes, não está adiantando matar os seguidores desse tal Jesus, porque enquanto mais tenta acabar com eles, mais eles se multiplicam.
um sotaque latim, você sabe. Mas a igreja tem resistido. Por quê? Porque ela tem um dono. E esse dono é todo poderoso. Chama-se Jesus. Graças te damos, Senhor, porque a tua igreja sempre é triunfante. Graças te damos, porque se Herodes não pôde acabar com a igreja, se Nero não pôde acabar com a igreja, se Tito não pôde acabar com a igreja, se Domiciano não pode acabar com a igreja, não será o coronavírus que acabará com a tua igreja. A tua igreja é imbatível na face da terra, porque a igreja é tua, a igreja viva do Deus vivo. Ao Senhor seja a glória, ao Senhor seja o louvor. Oh, aleluia, aleluia. A igreja tem resistido a todos esses embates e sempre tem saído triunfante. Mas por quê, pastor? Eu vou te dar alguns motivos aqui rápidos. Motivos rápidos. Por que a igreja é sempre triunfante? Sabe por que a igreja é triunfante? Paulo diz: por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Ele dá graças a Deus porque a igreja sempre triunfa. Mas triunfa por quê? Por meio de Cristo, é por Ele. Ele é a vitória da igreja. E por que, pastor, que essa igreja é sempre triunfante? Primeiro motivo que eu te dou: porque a igreja está edificada sobre a rocha. Aleluia! Oh, aleluia! Não é sobre uma rocha. A igreja está edificada sobre a rocha. E a rocha chama-se Jesus. A igreja está edificada sobre ela. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus, ele diz: eu te digo que tu és Pedro, pedras, pequenas pedras. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, rocha, pedra grande, firme, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! Eu vou falar até você se manifestar. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ela glória, a ela louvor. Oh, aleluia! Segundo motivo, porque a igreja sempre triunfa, porque ela está fundada, firmada sobre a palavra. Aleluia! A igreja do Senhor que caminha, que marcha na terra, firmada na palavra, essa igreja é inabalável. A igreja do Senhor está firmada na palavra. A palavra é o sustentáculo da igreja. A Bíblia diz que a igreja é a coluna da verdade aqui na terra. Por quê? Porque ela está firmada na palavra de Deus. Essa palavra que é inigualável, inerrante, inequívoca. Essa palavra que é sobrenatural. Essa palavra que é transcendental. Essa palavra que traz a existência o que não existe. É sobre esta palavra que a igreja está firmada. Sobre esta palavra. O salmista disse no Salmo de número 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Esta palavra que ilumina os caminhos da igreja. É esta palavra. As religiões andam nas trevas. As religiões têm momentos, lapsos de luz, lapsos de inteligência, lapsos, pequenos lapsos de sabedoria. Mas a igreja não. A igreja tem a luz. A igreja anda na luz, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Oh, aleluia! Eu te dou um terceiro motivo pelo qual a igreja sempre é triunfante. A igreja sempre é triunfante porque está firmada, fundada no pilar da oração e do jejum. Aleluia! A igreja ora. A igreja está espalhada pelo mundo. A tentativa foi tornar esse domingo um jejum nacional, mas tornou-se internacional. Tornou-se internacional, porque a igreja espalhada pelo mundo, onde tem um brasileiro que teme ao Senhor, aderiu, colocou a bandeirinha no seu perfil e disse: eu vou jejuar pela minha nação, e eu vou jejuar pelas nações. A igreja ora e está firmada sobre o pilar da oração e do jejum. Oh, querido, deixa eu te dizer uma coisa: e o céu costuma se mover quando a igreja ora. Oh, aleluia! Não, peraí, eu não estou vendo nenhum like, eu não estou vendo nenhum comentário.
A Bíblia diz que a igreja se reuniu. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que a igreja se reuniu. E quando a igreja se reuniu, não foi para falar da vida do vizinho, não foi para comer o peru do Thanksgiving. A igreja, quando se reuniu, não foi para trocar presentes do Natal, não. A igreja se reuniu naquele momento. E a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Sabe o que aconteceu, querido? O céu se moveu. A Bíblia diz que Deus ordenou um anjo, e sobreveio um anjo naquela prisão. O alicerce balançou, as prisões se abriram, e Pedro, que estava dormindo entre os soldados, aleluia, foi livre, sem colocar a mão numa corrente. Quando Pedro ia andando, a Bíblia diz que os portões da prisão se abriam. Sabe o que é que eu entendo? Eu entendo que quando a igreja ora, quando a igreja confia no poder de Deus através da oração, ela não põe a mão, quem põe a mão é Deus. Verdade, glória a Deus. Aleluia. Por isso que a igreja é triunfante, sabe por quê? Porque quando a igreja se vê apertada, quando a igreja se vê encurralada, quando a igreja se vê sem saída, a igreja corre para os pés de Jesus, dobra o joelho e vai orar e jejuar. Estamos firmados na coluna, no pilar da oração e do jejum. Por isso que a igreja é triunfante. Maravilhoso, obrigado, Deus. Por que a igreja é triunfante? Porque a igreja marcha nessa terra, não por vista, mas por fé. As pessoas ou as religiões, elas caminham tendo que ver coisas, tocar coisas, apalpar coisas. Tem que levar um santinho para casa, tem que levar um lencinho ungido para casa, tem que levar uma vassoura ungida, tem que levar um penduricalho de Israel, tem que levar uma porção de terra lá de Israel, que é terra santa. Come para ver se não dá lombriga do mesmo jeito. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: nós não estamos caminhando, marchando nessa terra pelo que vemos. Por isso que a igreja é triunfante. A igreja não depende de ver. Não estamos vendo vacina, não estamos vendo uma aparente cura, mas nós cremos na intervenção do nosso Deus, porque a igreja não anda por vista, a igreja anda por fé. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. A igreja caminha pela fé, a igreja marcha nessa terra debaixo do poder da fé. Aleluia. Glória a Deus. Por que a igreja é sempre triunfante? Porque é que Paulo pôde dizer isso. Paulo, que foi decapitado, parecia o fim, parecia o fim de um chamado, parecia o fim de um legado, parecia o fim de um ministério. Mas está aqui, você ouvindo de Paulo, eu lendo sobre Paulo, eu falando sobre Paulo, quase 2000 anos depois. Sabe por quê? Porque o propósito é maior do que a proposta. Aleluia. E o legado é muito maior do que qualquer coisa. Aleluia. Então estamos aqui falando dele, da unção do Espírito Santo sobre ele e do que ele deixou para a igreja do Senhor. Maravilhoso. Por quê? Porque Paulo certa vez ele disse: eu caminhando aqui, eu vivendo aqui, para mim é lucro. E se eu morrer? Para mim é Cristo. Glória a Deus. Caminhar aqui, melhor dizendo, é Cristo. Se eu morrer, se eu for pego, decapitado, preso, torturado, estou no lucro. Aleluia. Por quê? Porque vou encontrar com o meu Senhor. Aleluia. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, se este tabernáculo aqui for destruído, o Senhor nos espera lá com um tabernáculo muito superior, que não foi feito por mão de homens, e estaremos para sempre com ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A igreja não caminha por vista, a igreja caminha por fé. E o que é fé? A certeza das coisas que nós não vemos e a convicção daquilo que esperamos. Vai chegar, vai chegar, a vitória vai chegar. Oh, aleluia. Te dou o quinto motivo pelo qual a igreja sempre é triunfante. É porque a igreja caminha nesta terra debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa eu te dizer, querido, deixa eu te dizer, minha querida, ninguém mais na face dessa terra tem o que a igreja do
E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Aleluia. Por esses motivos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é sempre que vivemos em bonança. A igreja é triunfante. Já te mostrei. Te dei alguns motivos pelos quais a igreja triunfa. Mas apesar da igreja ser triunfante, a igreja está na terra. A igreja está no mundo. E também é sujeita às intempéries da vida. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33: estas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. Essas coisas vos digo para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, tende coragem, eu venci o mundo. Aleluia. Jesus não nos enganou. Jesus está falando para a igreja dele. Jesus está falando para o povo dele. Jesus está falando para a sua igreja. No mundo o que nos espera neste mundo são aflições, mas tenha coragem, fique firme. Eu venci. Aleluia. Queridos, existem momentos na nossa vida que parecem não ter mais saída. É como nós cantamos nessa canção. Existem momentos e situações na nossa vida que parecem realmente ser impossível de solucionar. Há situações, quem já não passou por uma situação assim no casamento? Quem já não passou assim, uma situação assim no seu matrimônio, no seu relacionamento conjugal? E agora não tem mais jeito, eu não vejo outra opção no seu divórcio. Quem já não passou uma situação assim com filhos? E agora não tem mais jeito, meu filho está perdido, minha filha se perdeu, e está tudo perdido, está tudo esculhambado, uma bagaceira só, uma bagunça, e não tem mais solução, eu não vejo mais saída. Eu não vejo mais saída. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando com os olhos naturais. É verdade, Deus. E é normal. Por quê? Porque estamos no mundo. Jesus disse que teríamos aflições. Mas eu quero te encorajar Aleluia. e meditar com você sobre, debaixo desse tema, as nossas aparentes derrotas Deus converterá nas nossas maiores vitórias. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir. As nossas aparentes derrotas Deus converterá nas nossas maiores vitórias. Aleluia. Deus é especialista em fazer isso. Yes. Talvez alguém, você ou alguém da sua família, um amigo, você já passou por isso. Recebeu um diagnóstico médico e quando olhou disse: agora não tem mais jeito. 6 meses de vida o médico deu. Parece o fim. Pessoas que hoje andam pelos parques com um carrinho de bebê ou com uma filinha de filhos, um agarrado na mão do outro. Mas no começo, anteriormente, a palavra foi: você nunca vai ser mãe. Está aqui o exame. Meu Deus. Sabe por quê? Eu insisto em dizer: a palavra final na nossa vida quem tem é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sei que aparentemente parece derrota. Eu sei que em algumas situações parece-nos que estamos derrotados. Alguns homens, pais de famílias, algumas mulheres, mães de famílias, já se veem derrotadas diante do coronavírus. Pessoas que estão vendo as suas despensas se esvaziarem, e quando procuram mais dinheiro para reabastecer, o dinheiro também está se acabando. E como repor o dinheiro, se o trabalho também já está faltando? Deixa eu te dizer, aparentemente parece que chegou o fim. É uma aparente derrota, mas o Senhor triunfará. O Senhor, Ele triunfará. Ele fará a igreja triunfar. Eu vou te dar aqui um exemplo rápido, porque Deus é especialista em fazer isso, em converter maldições em bênçãos, em converter aparentes derrotas e fracassos em gloriosas vitórias. Aleluia. A Bíblia diz, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, narra a história de 3 jovens hebreus que estavam debaixo da tutela de Nabucodonosor, junto com Daniel, quando foram levados cativos depois da invasão babilônica à terra de Judá. Aqueles jovens foram levados, foram selecionados, porque Nabucodonosor selecionou os melhores jovens para trabalharem no palácio junto a ele.
E entre aqueles jovens estava Daniel, e estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E nesse então, Sadraque, Mesaque e Abednego já eram responsáveis por serviços, por coisas das províncias da Babilônia. Eles já tinham um certo, que foram treinados para isso. Nabucodonosor pegou jovens da nobreza de Judá, jovens inteligentes, capacitados, os melhores. E Sadraque e Mesaque já tinham responsabilidades ali naquele império. A Bíblia diz que em um determinado tempo Nabucodonosor ergue uma estátua em ouro, uma estátua gigantesca, e convoca toda a nação para a inauguração e a consagração daquela estátua. Quando a estátua está colocada de pé, ele convoca toda a nação, todo o povo, e ele emite um decreto. No decreto dizia: quando todos estiverem reunidos diante da estátua e os músicos tocarem os seus instrumentos, quando tocarem os instrumentos, todos devem se curvar diante da estátua do Deus de Nabucodonosor. E no meio desse povo estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham um espírito diferente, eles eram diferenciados e estavam no meio daquele povo, porque eram cativos também. E aconteceu como o rei determinou. Todos estavam reunidos. Quando se tocou os instrumentos, todos se prostraram diante daquela estátua, daquela imagem. E só os 3 permaneceram de pé. Os 3 continuaram de pé. Obviamente logo foram levar ao rei: rei, não foi isso que o Senhor ordenou? Foi, mas tem 3 jovens aí, dos que o Senhor trouxe lá de Judá, que eles não se dobram, eles não cultuam os teus deuses, e nem fez caso do teu decreto. Eles não se prostraram diante da tua imagem, diante da estátua que o Senhor consagrou. Então fazia parte do decreto: quem não se prostrar, quem desobedecer, vai para a fornalha de fogo ardente. Ele chamou os 3. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostraram? Mas eu vou dar mais uma oportunidade. Quando os instrumentos tocarem de novo, vocês vão se prostrar. Se vocês não se prostrarem, está ali a fornalha, vocês vão ser lançados nela. Então os jovens, de pé como estavam, disseram: nós não precisamos responder ao Senhor, rei, para este negócio, porque nós não vamos adorar essa imagem, nós não vamos nos encurvar diante dessa imagem. E se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Também se Ele não nos livrar, nós não nos prostraremos. Glória a Deus. A Bíblia diz que o rosto do imperador mudou, a feição dele, a face dele se enfureceu. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Meu Deus. E você conhece a história. Ele pegou dos homens, dos mais fortes da sua segurança, mandou amarrar os 3, com roupa, com chapéu, com tudo, para queimar mais rápido. E amarra os 3, feito num pacote só. E aqueles homens, os mais fortes, foram levados por ordem do imperador até a fornalha. O fogo estava tão quente que a Bíblia diz que aqueles homens que foram levar eles morreram queimados. Eles caíram dentro da fornalha. Quando eles caíram dentro da fornalha, por algum lugar daquela fornalha, o rei conseguia ver o que acontecia lá dentro. A Bíblia diz que Nabucodonosor, quando olha, chama seus assessores e pergunta: ei, peraí, não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Sim, senhor, seu rei. E os 3 não estavam amarrados um no outro? Sim, senhor, seu rei. E por que? Me respondam. Por que eu estou vendo 4? Aleluia. E o 4 tem a aparência do Filho dos Deuses. E tem mais uma coisa: não estão amarrados não, estão andando, estão dançando, estão correndo dentro da fornalha de fogo. Oh, aleluia! Parecia o fim para Sadraque, Mesaque e Abednego. Parecia o fim da vida, o fim da história. Mas Deus converteu essa aparente derrota na maior vitória da vida deles. E o nome do Senhor foi glorificado. Oh, aleluia!
poderá ser afrontado o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Eu decreto isso. Em toda nação, em todo o meu império, quem blasfemar, quem desfizer do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, as casas serão derrubadas, serão queimadas, enfim. E a Bíblia diz, em Daniel 3,30, que aqueles homens, o rei fez eles prosperarem mais do que no começo. Aleluia. Eu vou profetizar na tua vida. Aleluia. Essa aparente derrota, esse aparente fracasso, Deus converterá na tua maior vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Posso te dar outro exemplo? Aleluia. Daniel na cova dos leões, Daniel capítulo 6. Daniel, nessas alturas, era governador de províncias. Nesse então, o imperador era Dario. Dario levanta 120 homens para governar a nação. Para governar esses 120, Dario levanta 3 homens, os melhores. E esses 120 respondiam a esses 3. No meio desses 3 estava Daniel. E entre os 3 a Bíblia diz que Daniel se destacou. Aí pronto, você não pode se destacar, que a inveja rola solta. Não, você não pode se destacar. Você não pode ser bom no que você faz, porque se você for, a inveja corre solto. Daniel se destaca. Sabe o que é que os homens fazem? Preparam um decreto para o rei assinar, que ninguém naquela nação poderia fazer petição alguma a nenhum outro homem, nem a nenhum Deus, senão ao próprio imperador. O Medo-Persa Dario vai e assina o decreto. E conforme a lei dos Medos-Persas, ele não poderia, depois de assinar, voltar atrás. Mas o coração dele estava em Daniel. Ele amava a Daniel. Ele sabia quem era Daniel e sabia que Daniel servia a um Deus todo-poderoso. A história passada da Babilônia contava isso, e o rei sabia disso. Mas um dia, mesmo sendo decretado que não podia cultuar, aleluia. Será que tem a ver com hoje? Aleluia. Mesmo sendo decretado que não podia orar, Daniel vai para os seus aposentos. Como antes a Bíblia diz, nada impediu, nada mudou. Porque quem está firme com Cristo, nada muda. É verdade. Não é o fato de você não estar aqui, você está em casa, mas cultua. É verdade. Você está em casa, mas lê a Bíblia. Você está em casa, mas ora. Aleluia. Nada muda para aquele que está firme na rocha. É verdade. Daniel continua orando normalmente. E a Bíblia diz que de janela aberta. De janela aberta em direção a Jerusalém. Por quê? O templo tinha sido derrubado lá em Jerusalém. Jerusalém estava a mais de 2.000 quilômetros dele, mas o coração dele estava na casa do Senhor. Aleluia. Ele não podia estar na casa, mas o coração dele estava lá. E ele orava de joelhos, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. E os invejosos vendo. Não demorou, porque você sabe, invejoso tem pressa. Ele quer derrubar. É verdade. Eles correram e foram falar com Dario. Dario, meu rei, imperador, o senhor não baixou um decreto que ninguém podia orar? Sim, é verdade. E por que Daniel, esse que tu colocaste sobre nós, por que esse Daniel não obedece? Ele fez pouco caso da tua ordem. O quê? Ele fez pouco caso da tua ordem. A Bíblia diz que ele ficou até o fim do dia, o imperador, empurrando, porque ele não queria lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele já tinha assinado, ele já tinha carimbado. E ele ficou esperando, e esperando o povo esquecer do assunto, esperando o dia passar. A Bíblia diz que ele foi até o pôr do sol, mas os caras sim. E aí? O que é que vai fazer com Daniel? E ele não teve o que fazer, deu ordem, e Daniel foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que colocaram uma pedra na cova, na boca da cova, e o rei selou com o seu anel para que ninguém movesse aquela pedra. Estava interditado e era proibido. A Bíblia diz que naquela noite o rei perdeu o sono. Aleluia. Aleluia. Ele não conseguiu dormir. Foi o primeiro a acordar no dia seguinte. E para onde ele foi? Para a cova. Ele foi para a cova e a Bíblia diz que ele começou a gritar na boca da cova, onde estava a pedra. Ele começou a gritar: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus, Daniel, te ouviu e pôde te livrar
quando ele sai, Daniel 6:28, você pode conferir. Quando ele sai de lá, da cova dos leões, ele se torna o primeiro ministro do Império Medo-Persa. E a Bíblia diz que, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, o imperador fez ele prosperar mais do que nunca. Eu encerro te dizendo, querido, que não há derrota ou aparente derrota na nossa vida que o Senhor não possa converter em vitória. E eu encerro te dando o último exemplo, o exemplo maior de todos. A aparente derrota não só dele, mas a aparente derrota do céu e a aparente derrota da humanidade, Deus converteu na maior vitória de todos os tempos, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Naquela última noite ele clama por alguém orar por ele, ele pede para alguém orar por ele, ele chama os 3 mais chegados: orem comigo, por favor. Mas os olhos estavam pesados, o ambiente era pesado, eles dormiram, diz a Bíblia, Mateus 26. Ele é traído e a traição é selada com um beijo. Ele é levado à casa de Caifás, ali ele já é espancado. E começa aquele dia tenebroso da história. E culmina com Jesus sendo levado ao Monte Caveira, pendurado na cruz do Calvário. E eu fico imaginando Satanás e seus demônios festejando já, porque já estavam esperando o último suspiro. Estavam já esperando, agora acaba. Agora essa história, agora essa profecia de que vai vir um filho da mulher que vai pisar minha cabeça, era esse. Essa aí está derrotado, essa aí está fracassado, essa aí está pendurado no madeiro e vai morrer. Ah, aleluia. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O que Satanás não contava era que aquilo era apenas uma sexta-feira. Aleluia. O que Satanás e o inferno não contava, o que os impérios não contavam, o que o sistema mundano não contava, era que aquilo era apenas uma sexta-feira. O domingo estava por vir. Oh, aleluia. A aparente derrota do Senhor Jesus Cristo, Deus converteu na maior vitória da igreja. Se ao terceiro dia Jesus não ressuscita, nós seríamos a pior das religiões. Se Jesus Cristo não resiste, se Jesus Cristo não vai ao Calvário, não morre, e se Ele não ressuscita ao terceiro dia, seríamos a mais fracassada e mentirosa das religiões, pior do que qualquer uma que você imagine aí. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele se levantou dos mortos. Aleluia. Se levantou para nunca mais morrer. E aquilo que estava já na iminência de ser comemorado pelo inferno, Satanás teve que recuar, Aleluia. botar seu rabo infeliz entre as pernas e se debandar. Sabe por quê? Porque a igreja estava agora entrando numa outra dimensão. Aleluia. E começava a triunfar. Aleluia. Para todo sempre, como Paulo diz. Por meio dele, que morreu, mas ressuscitou, a igreja é sempre triunfante. Aleluia. Se você que me assiste agora ainda não é igreja de Cristo, pastor, como eu faço para ser? Simples. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Ele. Não aceite mais viver para você mesmo. Não aceite mais viver nos moldes do mundo. Porque toda amizade com o mundo, diz a Bíblia, que se constitui em inimizade para com Deus. Querido, você pode até imaginar ter o Donald Trump como seu inimigo. Você pode até imaginar ter teu patrão como teu inimigo. Você pode até conjecturar, imaginar isso. Mas não queira imaginar ter Deus como inimigo. Porque Deus sempre foi, é e sempre será implacável com os seus inimigos. E Ele dá uma chance a toda a humanidade, através de Jesus Cristo, sermos feitos filhos dele, amigos do Senhor. Porque todo aquele que quer amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Mas se você quer amizade com Deus, se você quer ser igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor sempre triunfará.
O máximo que pode acontecer conosco é cair o corpo e voltar ao pó. Isso é o máximo. É verdade. Porque depois segue-se a vida. É verdade. Depois entramos no lucro celestial. Depois entramos para sempre na eternidade com o Senhor. Você quer segurança e certeza da sua salvação? Entregue sua vida a Jesus. Porque só Jesus é o caminho, querido. Obrigada, Deus. Só Jesus tem salvação para a humanidade. Só Ele é a porta. João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. Ele é o caminho para a tua salvação. Ele é o caminho para o teu triunfo. E você que me assiste, está em quarentena, seja aqui, qualquer país, qualquer localidade do mundo, não se desespere. O Senhor bradará. Aleluia. Porque o nosso Redentor, Ele vive. Aleluia. E por fim se levantará para nos dar vitória. Eu creio, Deus. Que Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, nos procure. Se você não frequenta uma igreja, se você frequenta e você ainda não fez, procure seu pastor, procure sua liderança, entregue sua vida a Jesus. Se você não frequenta igreja nenhuma e você quer se entregar a Jesus, nos procure pelas redes da igreja. Nós vamos orar com você, vamos destinar você. Se você for daqui da nossa região, será um prazer tê-lo conosco. Se não, nós vamos tentar encaminhar você para alguém que a gente conheça, conectar. Quero conectar você com a vida que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja no Brasil. Deus abençoe a igreja na América. Deus abençoe nossos familiares. Deus abençoe nosso povo. Deus abençoe a cidade de Goose Creek região. Deus abençoe a ICVL Church em João Pessoa, a ICVL Church em Rio. Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Quarta-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui iniciando mais um culto online. Domingo nós vamos estar aqui mais uma vez às 11 da manhã. Espero que tudo já tenha se resolvido. Vamos orar para isso. Se não, estaremos aqui às 11 da manhã.